O objetivo do vídeo de hoje é começar a introdução de algumas bibliotecas de negociação que a gente vai importar para dentro da nossa Expert Advisor e fazer com que tudo que a gente desenvolveu se reflita de alguma maneira no mercado, sendo numa ordem de compra ou de venda. Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, eu vou pedir você para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que estão por vir dessa série e de outras séries, e também que você deixe o seu comentário aqui no YouTube, tanto comentários com sugestões de novos vídeos ou de melhoria para o canal. Eu vou procurar ler todos e responder todo mundo, tá? Então vamos começar a programar as novas funcionalidades da nossa Expert Advisor. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma revisão rápida do que a gente já desenvolveu até agora. Nós iniciamos com as declarações das variáveis, né? Nessas variáveis, nós armazenamos algumas respostas de preço do mercado e também as respostas que a gente pega de alguns indicadores que a gente vai utilizar. Nesse caso, nós estamos utilizando o Move Average, que é a média variável. Essa variável, que ela é do tipo inteiro, ela armazena apenas a resposta do indicador. Se aquele indicador retornou positivo, negativo, se ele teve algum problema, então a gente captura essa informação através desse tipo inteiro, que traz informações do tipo false ou true, e aí a gente consegue identificar se a gente teve algum problema ou não com aquele indicador. Bom, depois que a gente declarou essas variáveis, a gente pega as informações e coloca dentro dessas variáveis para depois a gente poder manipular essas informações. Nós começamos com o preço da cotação para a venda, né? A gente utilizou o Simple Info Double, que a gente utiliza para tratar as informações de decimais, né? De respostas de variáveis decimais. A gente capturou o symbol, que é o tipo do ativo que a gente está avaliando, se é o ativo de um par de moeda forex, se é um estoque, enfim. Ela é responsável por capturar a informação de maneira dinâmica. O que está aberto no gráfico, ela pega aquela informação e começa a utilizar. Então, o underline symbol é responsável por capturar o ativo que está aberto naquele momento gráfico. O Symbol Ask é para a gente pegar o preço daquele ativo, né, e pegar o preço responsável pela cotação de venda. A gente fez a mesma coisa para a compra, né? Então a gente fez o mesmo tratamento aí para capturar as informações de cotação para compra e também da última cotação, o preço da última cotação que aquele ativo teve no mercado. Depois disso, a gente recorreu à documentação do próprio MQL para verificar quais eram os parâmetros necessários para iniciar um indicador de média variável, né? Então, a gente checou e passou o parâmetro SMA Handle, que é responsável por obter a resposta, né, daquele indicador, se ele trouxe uma resposta positiva, negativa, se ele funcionou ou não. Depois a gente declarou a variável, que é o Indicator Move Average. Passamos todos os parâmetros que a gente checou na documentação. Depois que a gente passou esses parâmetros, né, a gente começou a construção do array dinâmico para pegar todas as informações de dentro do buffer desse indicador, pegar os dados desse indicador e transferir esses dados desse indicador para dentro do nosso array dinâmico. Porque dentro desse array dinâmico a gente vai conseguir manipular esses indicadores para a construção de uma estratégia, que foi exatamente o que ocorreu aqui embaixo. Entretanto, essa estratégia ela é muito simples mesmo. A gente criou ela apenas para mostrar como que a gente utiliza desse array dinâmico para a construção de uma estratégia. Mas a gente começou a imprimir alguns parâmetros na tela do usuário para mostrar para ele se aquele valor está acima ou está abaixo da média variável e se ele for, por exemplo, se o preço da última cotação for maior do que a média variável na última posição, ele efetua uma compra, né? Ou seja, ele imprime na tela que pode ser realizada uma compra. E depois ele fez a mesma coisa, mas no sentido contrário, né? Então, se o último preço do pregão daquele ativo for menor do que a média variável na última posição, ele efetua uma venda. Na verdade, ele imprime a tela lá o valor sell. Você pode escrever qualquer coisa,
mas a ideia é que já neste vídeo a gente comece a realizar operações, né, a utilização de bibliotecas para começar a realizar as negociações no mercado. Claro, de novo, essa estratégia ela é muito simples e claro que se ela aplicada hoje, do jeito que ela está aqui agora, a resposta provável que o mercado vai dar é uma resposta muito ruim, porque ela ainda está muito simples, a gente está passando por uma construção de uma Expert Advisor desde o início, desde a construção das variáveis até a manipulação da resposta de um indicador. Então, é natural que a gente vá desenvolvendo e evoluindo, né, deixando essa estratégia um pouco mais sofisticada na medida que os vídeos forem passando. Como a gente colocou todo o algoritmo dentro de um evento on-tick, a gente depende de uma resposta do mercado de preço para que ele execute tudo que está dentro dessas chaves aqui. Bom, então a gente não conseguiu fazer isso no vídeo passado, porque como a gente fez a gravação no final de semana, era necessário que o mercado abrisse para que a gente tivesse um novo tick do mercado e aí sim conseguisse executar esse algoritmo, né? Então, para a gente ver como que as coisas estão funcionando até agora, eu vou abrir um MetaTrader 5 e vou pegar a Expert Advisor que fica dentro do Navigator e vou arrastar ela, um drag and drop, né? Vou clicar e arrastar ela para dentro do gráfico. Vai abrir um pop-up, né? Que esse pop-up aqui é o mesmo que aparece quando a gente executa direto do MetaTrader, né? A gente compila e executa ele lá. Aqui, se eu arrastar, ele vai aparecer o mesmo pop-up. A gente vai até aprender a manipular ele um pouco melhor. Mas eu vou selecionar esses dois flags para que essas duas caixinhas para que ele execute assim que eu clicar em OK. Bom, agora que eu cliquei em OK, ele já trouxe uma resposta aqui bem pequenininha na parte superior esquerda do gráfico como venda, né? Então, toda vez que ele pegar um novo tick do mercado, ele vai fazer uma nova avaliação da média e vai entrar dentro dessa condição aqui, ó, verificando e imprimindo a resposta na tela. Então, a partir de agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no vídeo anterior, vou criar um novo arquivo, né? Vou vir em Expert Advisor, vou dar uma estrutura padrão, né, que a gente utilizou anterior, vou colocar um hífen, aqui eu vou chamar essa operação de trade, né, que é exatamente a biblioteca que a gente vai utilizar para adicionar esse novo recurso. Bom, agora que eu já tenho a estrutura padrão, eu vou copiar o que a gente fez na aula anterior e apenas colar ela aqui para dentro, né? Que a gente vai utilizar basicamente tudo, apenas adicionar alguns recursos para começar a realizar essas ordens, né? A gente vai utilizar uma biblioteca que, inclusive, a gente vai estudar ela diretamente na documentação do MQL. Eu vou vir aqui, ó, direto no site que eles disponibilizam para a gente, e essa biblioteca ela é chamada de ctrade, né? Como está escrito aqui, ela é responsável a uma classe para facilitar as funções de negociação. Existem várias funções, mas hoje a gente vai utilizar basicamente duas funções básicas, que é a de compra e venda. A gente pretende passar por diversos desses recursos que a gente está vendo que são disponibilizados na documentação, mas nesse caso de agora a gente vai estudar apenas a execução de ordens de compra e de venda. Bom, como qualquer biblioteca, a gente já tem o título dela aqui para incluir essa biblioteca dentro do nosso algoritmo. Então eu posso copiar essa linha de código, né, e colar ela dentro da nossa estrutura aqui, né, que a gente tem, só que a gente coloca essa biblioteca fora do evento, tá, gente? Então a gente declara, né, que essa execução dessa biblioteca, a gente declara ela fora do evento onTick, tá? Depois que a gente fez a declaração dessa biblioteca, a gente sabe que lá na documentação essa classe ela é chamada de ctrade. Então, para isso, para a gente começar a utilizar essa classe, eu vou dar um apelido, digamos que seja um apelido para essa classe. Então, na declaração, eu vou vir aqui e vou digitar C, né? ctrade. Ela já, até o IntelliSense da plataforma, do editor, ele já propõe qual é a nomenclatura, né? Qual é o termo utilizado para a utilização dessa biblioteca. Então, ctrade, eu vou
apenas dar um espaçozinho e vou chamar de trade e colocar um ponto e vírgula na frente. Agora a biblioteca já foi incluída ao nosso projeto e a gente já tem basicamente o que a gente precisa para iniciar a construção, né, das linhas que vão ser responsáveis por realizar a negociação, né, no mercado, efetivamente fazer com que essa estratégia reflita em uma operação no mercado. Só que antes disso eu gostaria de voltar lá na documentação para a gente ver quais são os inputs necessários, quais são os parâmetros que a gente precisa passar para este algoritmo, para esse C-Trade, para que ele realmente execute lá a ordem. Então eu retorno lá na documentação. Eu gosto sempre de voltar para a documentação porque a gente pode sempre revisar alguns termos que a gente não conhece, e o fato de você não conhecer o C++ ou MQL pode ser um recurso adicional para você ou lembrar de algo que você já havia esquecido, ou realmente aprender sobre, porque a documentação ela é muito simples e muito fácil de ser utilizada. Bom, eu vou começar pela ordem de... Vamos começar pela ordem de venda, que foi mais ou menos o que a gente fez na estrutura lá das declarações das variáveis. Então, aqui ele fala sobre o volume, né? Eu não vou entrar sobre o critério do que é volume, o que é o preço, né? O que é o stop loss, o que é take profit. Eu vou criar uma série depois adicional, que são passos para as pessoas que estão começando agora, que vão explicar um pouco como funcionam esses termos, né? Aqui é importante que você tenha algum conhecimento já fundamental, algum conhecimento básico a respeito de ordens no mercado, porque valores de posição, o volume que você vai utilizar, o que é o take profit, o que é o stop loss, são assuntos grandes e que poderiam fazer com que esse vídeo fique muito grande e de difícil entendimento, né? Eu traria muito conteúdo sobre o mercado, muito conteúdo sobre programação e pode ficar um pouco confuso. Mas de maneira muito superficial, eu vou tentar arranhar esse conhecimento por cima aí, apenas para vocês terem uma ideia. Bom, o volume é responsável por determinar uma série de grandezas, né? O quanto você quer investir naquele ativo, né? Então a gente sabe que o mercado ele oferece negociações através de lote, né? Contratos, enfim. Dentro do mercado Forex especialmente, ele fala muito sobre lote, né? E um lote tem 100 mil unidades. Então esse volume representa basicamente o volume mesmo da sua posição, quanto você quer investir naquele ativo. Bom, aqui no symbol é o mesmo que a gente viu anteriormente, né? Qual é o ativo que você vai querer realizar uma operação de venda? Que nesse caso a gente vai fazer a captura da mesma forma que a gente fez lá. A gente vai pegar de maneira dinâmica o ativo que está aberto no gráfico naquele momento. Bom, o preço é o preço determinado para uma compra ou venda, né, atual no mercado, então a gente também vai utilizar informações que são lá de quando a gente capturou o preço do mercado, seja para venda ou para compra. A gente tem lá as variáveis ask e byte que são responsáveis por guardar isso. Então a gente vai utilizar essas variáveis para esse input. SL é o stop loss. Basicamente ele determina o quanto você está disposto a correr de risco no mercado naquele momento. Então aqui uma declaração meio que é muito utilizado para questões de gerenciamento de risco, e a gente vai falar, claro, com muito mais, principalmente no desenvolvimento dessa Expert Advisor. A gente vai falar sobre trading stop, stop loss, breaking even. Então tudo isso com certeza vai ficando mais familiar na medida que vai passando esses vídeos, né? Na medida que a gente vai avançando com o desenvolvimento da Expert Advisor. O take profit é o seu alvo de ganho, né? Então a gente define o quanto você está disposto a perder e o quanto você está disposto a ganhar também, o que você tem de alvo naquele momento. E o comentário é algo que você adiciona àquela operação, né? Naquela ordem que você está executando. Você pode falar que foi uma ordem executada por uma Expert Advisor
e aí vai do gosto de cada um, o comentário é livre para cada pessoa. Bom, como a gente já tem essa estrutura, a gente já sabe como funciona essa estrutura, eu vou começar a passar esses parâmetros para dentro da biblioteca lá que a gente botou lá. A gente vai começar a construir aí a nossa ordem. Então, eu vou copiar esse código aqui, né, todo esse código aqui, esses parâmetros, para facilitar a nossa vida lá na hora que a gente estiver construindo. Então, eu vou copiar, depois a gente pode deletar, tá? É só mesmo para realmente facilitar. Então, aqui em cima a gente apelidou a biblioteca de trade. Então, para a gente começar a construir as ordens, né, eu vou digitar aqui trade.by. Prontinho, ponto e vírgula. Bacana. A primeira informação que a gente precisa passar é o volume da posição. Aqui eu vou colocar de maneira aleatória um total de 5, né? Então, seria basicamente 5 lotes de 100 mil unidades. A próxima informação que eu vou capturar dinamicamente, é claro, é o ativo que a gente vai estar operando, vai estar utilizando. Então, underline symbol, vírgula. A próxima informação é informação do preço, né? Então, a gente já tem esses preços aqui em cima. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado porque existe um critério que varia de cada corretora, que é o spread. Então, eu tenho o preço de compra, o preço de venda. E a distância entre o preço de compra e o preço de venda é exatamente a taxa de spread que cada corretora cobra. Então, pode ser 1 pip, 2 pips, alguns pontos, tudo depende de cada corretora. Mas, para este caso, nós vamos utilizar o preço de venda para realizar uma ordem de compra. Assim, a gente consegue ter uma certa noção e um distanciamento para a realização da ordem. Então, eu vou colocar aqui, no lugar de você colocar BID, que é o que causa muita confusão nas pessoas, a gente vai colocar ASK. A próxima informação é o stop loss, né? O stop loss ele é definido por valores também decimais, como está aqui embaixo. E normalmente ele utiliza um conceito de pips para fazer esse cálculo do stop loss, né? Então a gente vai pegar o valor que a gente comprou aquele ativo, né? Que a gente baseou a nossa compra para definir o stop loss, ou seja, a gente vai pegar o preço da cotação, né, para o ASK e vai subtrair o valor de 0. Vou colocar um valor aleatório também, 0,5. Ou seja, todo o preço, né, relativo àquela cotação, ele vai subtrair menos 0,5. Isso daí vai fazer com que, se sua ordem é de compra, é natural que o preço tenha que aumentar. Nesse caso, ele está definindo um alvo num valor menor do que aquele valor que você determinou naquele momento de compra. Então, você comprou no preço e ele subtraiu menos 0,5 para falar, não, esse é o risco que eu estou disposto a correr. É claro que a gente vai olhar isso com muito mais calma, porque vão ter que ter alguns tratamentos, porque moedas como o Ien, moedas japonesas, possuem números de casas decimais diferentes de outras moedas. Então, um pouco mais para frente a gente vai tratar tudo isso com mais cuidado. Agora a gente vai definir o take profit, que é exatamente a mesma coisa, entretanto no lugar de subtrair eu tenho que somar o meu alvo, então agora eu vou colocar 0,5. A próxima informação é o comentário. Neste momento eu não vou colocar nenhum comentário, vou colocar só as aspas aqui para deixar o parâmetro em aberto, caso de alguém quiser adicionar alguma coisa. Bom, agora eu vou copiar toda essa linha de código e vou colar aqui para baixo, né? Que basicamente é a mesma coisa, entretanto a gente vai mudar alguns parâmetros que são importantes. Aqui, ó, dentro da biblioteca, para eu efetuar uma venda, eu tenho que colocar sell. E aqui é o preço contrário agora, né? Eu vou pegar o bid. E também, como agora a gente está realizando uma venda, o preço precisa cair para que a gente tenha lucro. Então, o nosso stop loss ele tem que ser um valor positivo ao valor da nossa ordem inicial. Então, eu coloco bid mais 0,5. E da mesma forma, para o take profit, o preço precisa estar menor do que o preço da hora que a gente realizou a nossa ordem. Então, eu coloco bid menos 0,5. Bom, prontinho, aqui está exatamente do jeito que a gente precisa para ele executar as ordens. Para isso, a gente vai utilizar um recurso chamado Position Total, né? Esse Position Total, deixa eu ver se eu esqueci alguma, tem uma ordemzinha aqui. Bom,
Esse Position Total, basicamente, ele vai buscar o número de posições que está em aberto. Então, vou voltar para o editor, né? E aqui na condição que a gente criou para a definição da nossa estratégia, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma condição adicional para fazer essa avaliação. Então, gente, aqui tem alguns conceitos, novamente, que são semelhantes à programação em C++. Então, todas essas regras de condições que a gente está criando, às vezes um laço, uma regra condicional, é semelhante ao que é feito em C++. Então, eu vou chamar aqui Position Total, Positions Total, prontinho. Abro parênteses, vou colocar igual a zero, né? Então, se for igual a zero, ou seja, se o pregão anterior for maior do que o resultado da média na última posição e o número de posições for igual a zero, ou seja, o número de posições abertas for igual a zero, aí ele executa esse código. Se não, se a última posição for menor do que o valor que o indicador trouxe na última posição, então eu preciso adicionar também essa condição aqui, né? Então vou colocar aqui position, vou copiar, né? Para não ter erro, a mesma condição. Então vou salvar aqui, prontinho. Se eu compilar, 0 erro, 0 warnings, e agora eu consigo executar também lá essas modificações que a gente fez aqui lá no MetaTrader 5. Bacana. Agora eu vou fazer o seguinte, vou diminuir aqui o tempo gráfico para 5 minutos, mas posso deixar em 1 hora, tanto faz, e vou arrastar aqui novamente o robô, o bot, para dentro do gráfico. Então vou clicar em OK, prontinho. Ele já abriu uma ordem, veja que ele parou de abrir várias ordens consecutivas para esse caso. Então, basicamente, o conceito de comprar e vender está baseado dentro desse código que a gente construiu, dentro dessa estrutura aqui, que foi adicionada dentro da regra de negócio que a gente criou com base numa estratégia muito simples, né? Mas a ideia do vídeo é passar realmente apenas a introdução do conceito da utilização dessa biblioteca, né, de trade, responsável por realizar essas ordens. Então, é basicamente criar esse conceito simples e a partir de agora a gente já vai começar a modificar um pouco mais o nosso robô, reutilizando tudo isso que a gente viu até agora, beleza? Então, se você já está inscrito no nosso canal, vou pedir para você checar se o sininho está ativo, né? Se não tiver, se inscreve e ativa o sininho lá para você poder receber as notificações dos próximos vídeos. É interessante que você dê o like ou dislike caso você não goste e deixe o comentário lá caso você não tenha gostado de algo para a gente poder ir melhorando e cada vez mais atingir um volume de pessoas maior, beleza? E é isso, basicamente. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, alguma coisa, também pode adicionar no comentário que eu vou estar lendo todos os comentários e respondendo na medida do possível.